Abra sua Bíblia em Efésios 5. Glória a Deus. Efésios 5, versículo 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Do 15 ao 17, fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar agora. Senhor, nós queremos apresentar essa palavra dessa noite para Ti, Senhor. Que nossos corações, mente estejam ligados ao trono da graça, Senhor. Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem separado para essa noite, para nossas vidas, Senhor. Senhor, pedimos que Teus anjos estejam aqui guardando esse lugar. Que todo tipo de distração, Senhor, seja agora quebrada, anulada, em nome de Jesus. Que nós estejamos totalmente ligados à Tua palavra, à ministração do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, esse capítulo, esses versículos, as mulheres na quinta-feira, vocês falaram a respeito disso, sobre posicionamento. Mulheres, quem é que estava aqui quinta-feira? Levanta a mão. Só isso? Está vendo? Está fraco. Está fraco, está fraco. Não vou nem pedir para os homens levantar a mão, porque eu sei que vai ser unanimidade. Tá? Para vocês não passarem vergonha. Mas falou-se sobre posicionamento. E realmente posicionamento é algo que o cristão precisa ter. Todos nós precisamos estar posicionados. Não adianta, né, como fala, né, não dá para ficar em cima do muro, tem que ter uma postura, escolher um lado. E nós queremos o melhor lado, amém? O Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. E para nós tomarmos alguma posição, querido, nós precisamos de duas coisas fundamentais. Uma é fé e outra é coragem. Às vezes a gente toma algumas atitudes na vida que, se não for induzido pela coragem, a gente não vai sair do lugar. Senão a gente vai acabar ficando paralisado. E por isso que a gente precisa dessa coragem, crer para que a gente rompa, para que a gente vá para algum lugar. E aí, falando disso, né, a gente tem um caso aqui de algumas personalidades, né, dentro da palavra, né, da Bíblia, que a gente vai aqui pegar como exemplos, né? Porque um posicionamento, queridos, ele pode, por exemplo, de libertar uma nação. O posicionamento de uma pessoa pode chegar e mudar a história de uma nação. Lembra da história de Esther? Esther, ela estava ali no palácio, no bem bom, né? O fato de você estar aqui no bem bom não quer dizer que está tudo bem, amém? Ela estava ali, tipo, já consegui, estou bem, sou rainha, e agora estou tranquila aqui, estou em paz, agora é só banhos de sais, né? Relaxar, várias mucambas, apertando os dedinhos, né? Relaxamento total. Só que o Senhor não quer isso para a gente. O fato de nós termos chegado em algum lugar, estarmos na casa do Senhor, não é para ficar em posição de descanso. Entendam isso. E aí, vamos lá em Esther 4, olha o que aconteceu. Esther 4, versículo 12. Ela estava num momento muito tranquilo, beleza, já tinha sido escolhido pelo rei como a rainha, só que veio um decreto contra o povo judeu, de Amã,
induziu o rei e ele criou esse decreto. E Mordecai, o seu tio, começou a interceder e mandou um recado para Ester: o bicho está pegando, cuidado. E aí, quando ela recebeu o recado, ela veio com desculpa, tipo, olha, para entrar na presença do rei, demora uns 30 dias, tem que pedir autorização, se ele não deixar, a coisa começou a botar aquelas desculpas, sabe, que a gente gosta de fazer. Sempre a gente bota assim um empecilho, tudo mais, para a gente chegar, em vez de a gente seguir, fazer o que cabe a nós fazermos. E aí no versículo 12, vamos lá, Ester 4, no versículo 12, amém? Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines, olha o que ele falou para Ester, já a rainha, hein? Não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. O que o Mordecai estava falando ali para ela é o seguinte: querida sobrinha minha rainha, se posicione, porque está vindo um decreto de morte contra nós. E o fato de você estar numa posição agora não quer dizer que você não será atingida. E mais, se você não tomar nenhuma atitude, o Senhor vai levantar outra pessoa para livrar o povo dele. Então, queridos, a gente tem que entender que, às vezes, tem pessoas falando, dando um toque na gente, e a gente sempre é refratário, sabe? Não, para com isso, tem nada a ver, não sei o quê, sabe aquelas desculpas, a gente fica. E Deus está usando uma pessoa para levar um recado para nós, para tipo assim, se posicione, saia de onde você está. Eu quero que você se mexa, eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que você entre em movimento. E nós precisamos estar ligados na voz do Espírito, porque Ele fala, e nem sempre fala da maneira que a gente acha que deve ser. E às vezes é catucando a gente para criar um incômodo. Tá ligado? Vamos seguir? E aí, a gente vê que teve pessoas dentro da palavra do Senhor, dentro da história, que eles aproveitaram, por exemplo, situações para se posicionar. Você vê Davi. Davi foi uma pessoa que ele estava lá, não estava guerreando, ele estava levando lá comida para os seus irmãos, e de repente ele escutou uma afronta contra o exército do Deus vivo, o Deus dele. E ele ali, ele chega e falou assim: não, peraí, que história é essa? Eu vou. Eles estavam 40 dias ali, sendo afrontado por Golias, e ele, quando escutou aquilo, ele não esperou, amanhã eu vou ver. Não, de novo, esse cara está aí? Não. Quando ele escutou, ele chegou e tomou uma posição. Tinha coragem ou não tinha, gente? Tinha fé no Deus dele ou não tinha? Entendeu? Então, às vezes a gente está passando por situações que Deus coloca a gente de cara para o gol e a gente acha assim, eu estou esperando Deus falar comigo, eu estou esperando uma direção de Deus, eu estou esperando a voz de Deus, não escutei, e Deus está te colocando de cara para as situações, Deus está apresentando, se posiciona, faz, anda, porque você tem que avançar para que você possa conquistar, se posicione. Se a gente não se posicionar, querido, a gente não chega a lugar nenhum, entenda isso. Para nós alcançarmos alguma coisa, eu preciso de uma postura, um posicionamento para chegar e alcançar algo, amém? E aí, pegando outros exemplos, por exemplo, Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura, ele viu as situações adversas para ele, e ele chegou, o que ele fez? Ele subiu numa árvore, deu um jeito dele. Ele tinha dois problemas sérios, aquela multidão,
queria ficar lá pulando, 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 né, a estatura dele, e ele, o que ele fez? Vou subir na árvore. E o que aconteceu? Desce daí, vou para a tua casa. Ih, rapaz, aleluia. E aí, só preciso desse. E aí, ele chegou, ele não foi paralisado devido à situação que se apresentou para ele. Ele deu um jeito dele. Queridos, vamos parar de desculpa e vamos dar nosso jeito. Amém? Vamos sair de onde nós estamos para um lugar novo, em Cristo. Amém? Se nós estamos orando, Senhor, eu não aceito a situação que eu estou vivendo. Senhor, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero ser uma pessoa ligado ao trono da graça, eu quero ser íntimo. Então vamos crescer, vamos expandir, vamos nos posicionar. Amém? Vocês só falam amém se eu falar amém? É isso mesmo? Vocês não está legal não, hein? E essa semana, né, não vou falar, depois eu falo. Aí nós temos os leprosos, que eles tomaram uma postura, foram lá no arraial do inimigo, chegou lá, tinha aquele banquete para eles, aí chamaram até, depois, ó, eles chegaram, eles poderiam morrer ali. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós formos lá para o inimigo, podemos morrer também, mas pelo menos vamos tentar. Então, querido, sai do lugar onde você está. Sai. Se move, sai. Parado, água parada, só dá bicho. Para, não, anda. E o exemplo da mulher hemorrágica. Aquela mulher estava 12 anos, era uma situação de muita vergonha para ela, e ela chegou, e ela deu o jeito dela também, querido. A Bíblia não fala fulano de tal, mulher hemorrágica, até guardou o nome dela, só falou que é mulher hemorrágica, e que ela já tinha ido dos médicos, não tinham dado jeito, e ela vai para uma situação que ela ali diz na palavra que todo mundo estava empurrando um ou outro ali, sabe, aquele aperto todo, e ela chegou e deu o jeito dela, e ela fez assim, tão somente, eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela poderia muito bem falar assim, caramba, está empurra, está um tumulto isso aí, eu vou sair de perto, não, ela se posicionou, eu vou atrás do meu milagre, querido, foi algo de tanto poder, que o Senhor chegou, parou, para tudo, espera aí, Senhor, não, saiu virtude de mim, mas como? Alguém saiu virtude, mas está todo mundo tocando o Senhor, não, mas alguém tocou diferente, em mim, e ele quando virou, alguém tocou, ela não tinha como esconder, não tinha, querido, uma pessoa que se posiciona não tem como se esconder de Deus, atrai a presença dele, atrai a visão dele para você, querido, porque ele olha e fala assim, caramba, tem ali, aquela pessoa, ele quer virtude, e eu vou dar. Ela não aceita a situação que ela está vivendo, ela está fazendo algo para mudar, ela está posicionada, ela está querendo, e assim, você precisamos chamar a atenção do nosso Deus para nós. Amém, queridos? Aí eu peguei um exemplo também, porque a rainha morreu, né? Sabia que a rainha é a única pessoa no mundo que não tem passaporte? Ela podia entrar em qualquer lugar, sem permissão? Descobri isso. Mas aqueles que são do reino de Deus também, queridos. Glória a Deus. Você é maior, tu é príncipe, tu é filho. Então, eu também tenho, entendeu? Eu tenho direito, tá? E essa mulher, por que eu peguei essa situação? Porque o primeiro-ministro dela foi o Churchill. Quem lembra do Churchill, Segunda Guerra Mundial? Ele foi 2 vezes ministro, eu não sabia. Ele foi ministro de 40 a 45, durante a Segunda Guerra Mundial,
e era o rei, não era ela ainda, a rainha, e depois de 50 a 55, quando ele abdicou, porque ele estava com 80 anos já estava puxando a perna, né? Então, entendeu, estava na hora de aposentar. Mas esse homem, ele tomou uma postura, ele tomou um posicionamento, que quando ele entrou em 40, plena Guerra Mundial, que a Europa já estava praticamente toda dominada pelos nazistas, e dentro do parlamento inglês existia uma resistência muito grande, contrária à posição dele, que era para se entregar aos nazistas, porque a Europa toda já tinha caído, a França estava caindo, e aí havia todo um preparado dentro, muita articulação para vamos nos entregar, vamos fazer um melhor acordo com eles, para que pelo menos não destitua o rei, a gente tem algumas coisas. Sabe aquela coisa de fazer acordo com o inimigo? Era mais ou menos, os covardes estavam querendo fazer isso. E esse homem se levantou e falou o seguinte, uma frase, né, que ficou, que fazer acordo com Hitler era a mesma coisa de pegar a sua cabeça e colocar dentro da boca de um tigre. Não tinha como confiar nesse homem. E esse homem se posicionou de uma forma tal que ele chegou ao ponto, tá, de fazer resistência a todo o poderio de Hitler. E vamos dizer assim, essa resistência fez com que os aliados, era a ponte de lançamento para os aliados ali, a Inglaterra, para poder virar, e hoje nós temos hoje o mundo que é, graças à atitude de homens como eles que se posicionaram. Um homem foi contra o parlamento, foi contra o seu partido, foi contra toda a pressão dentro da casa dele, ele se posicionou, não vou fazer acordo com maluco, porque para ele Hitler era um maluco, era um homem ditador que queria dominar tudo e não tinha esse negócio de acordo. Então você vê como a importância, querido, de um homem. Agora, e hoje, esse homem hoje tem um legado, ele deixou um legado e mais legado. Ele tem até um museu lá em Londres, você vai onde era o bunker dele, que estava lá, onde ele se reunia. Eu fui lá, troço assim, tudo em maquete, pessoas de cera, tudo como era na Segunda Guerra, é incrível. O cara, o Churchill, não era rei, não era nada disso, mas foi um homem que, onde Deus colocou ele, ele tomou uma postura diferente, e ele falou, não aceito. E ele no rádio, ele deu um pronunciamento para todos, falando assim, olha, nós vamos resistir nas trincheiras, nós vamos resistir nas praias, nós vamos resistir nos campos, nós vamos resistir em tudo que é lugar, nós não vamos nos entregar. Assim tem que ser o povo de Deus, eu não vou me entregar, eu tenho que criar resistência. Resistência ao quê, pastor? A mim, eu mesmo sou o primeiro, as minhas manias, as minhas sequelas, meus problemas existenciais, que minam já a minha pessoa, para eu chegar e me posicionar e chegar a algum lugar. Então, eu preciso chegar e criar resistência, em primeiro lugar, a minha pessoa. Então, aí nós estamos falando sobre posicionamento, e aí eu queria estar indo com vocês, que é onde eu estou querendo entrar nessa palavra, a respeito de um personagem, que ele tomou uma postura também, teve um momento na vida dele que ele entendeu o que era o rei, ele entendeu o que era ser uma pessoa resgatada, e essa pessoa, ela foi resgatada de Lodebar. E aí eu queria chamar você agora para estar abrindo 1 Samuel, que devido a uma aliança, entenda isso, uma aliança entre duas pessoas fez a diferença na vida desse homem. E 1 Samuel 20, 42, fala de uma aliança entre dois indivíduos.
1 Samuel 20, 42. Amém? Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, pois juramos amizade um com o outro no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a sua descendência perpetuamente. Então Davi se foi e Jonatas voltou para a cidade. Aqui era o momento onde Saul estava perseguindo Davi. E ali os dois fizeram um pacto, que haveria uma aliança entre a descendência de Jonatas e a descendência de Davi. E isso foi tão importante, querido, que isso aqui refletiu na vida de Mefibosete. E aí nós vamos mais à frente, em Samuel 9, e a gente começa a ver um pouco da vida desse homem. 2 Samuel 9. Essa aliança, querido, refletiu na vida de Mefibosete. Mudou a sorte de Mefibosete, porque dois homens, eles fizeram uma aliança entre eles. Às vezes a gente não dá importância a alianças. Nós temos uma aliança, a nova aliança com o Senhor, queridos. E você não sabe a importância, a profundidade dessa nova aliança. Em 2 Samuel 9, fala assim, amém, queridos? 2 Samuel 9 fala assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vamos dar uma parada aqui, queridos. Quando falaram que tinha tal de Ziba, não falaram sobre Mefibosete. Mefibosete, ele quando tinha 5 anos de idade, quando teve um momento que a sua ama, estava carregando, fugindo, deixou ele cair, e ele caiu em cima da altura, 5 anos só, e ali ele fraturou os dois pés, eu não sei, ali, o calcanhar, e ele ficou manco, E a partir dali, esse homem, que na verdade era um garoto de 5 anos, há uma reviravolta na vida dele. Ele, de neto do rei, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Em Lodebar, ali ele fica, e ali ele cresce. Lodebar quer dizer que não nasce nada, que não tem erva, que não tem
perspectiva. Lodebar é um local que a pessoa olha e fala assim: aqui não vai dar nada, aqui não tem jeito. E esse homem estava ali, e esse homem cresceu dentro desse espaço. Tu imagina a cabeça dele, uma pessoa de neto do rei, o rei morto, o pai morto, e ali ele está largado naquele local ali, esperando o quê? Esperando a morte. Não tinha perspectiva nenhuma. E o nome Mefibosete, sabe o que queria dizer? Vergonha. Vergonha destruidora. Então você está num lugar que diz que é sem perspectiva, e você está num local com seu nome, que é vergonha. Qual é a expectativa que você tem de vida? Qual é a expectativa para você se posicionar para alguma coisa? Totalmente zero. E esse rapaz, ele vive nesse ambiente onde tudo corrobora para que ele não tenha expectativa nenhuma de vida, não tenha planos, viver uma vida um dia após o outro, sobrevivendo. Às vezes a gente vive assim, queridos. Às vezes a gente é colocado no local e a gente acha, devido às circunstâncias, devido à família que tu me deu, Senhor, devido, sabe, o filho que tu me deu, devido ao marido que tu me deu, devido à mulher que você me deu, tudo, eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu estou vivendo, levando, e sem o que vai acontecer no futuro? Ninguém se posiciona, as coisas financeiras cada vez pior no país, eu não tenho aonde trazer esperança. É como se a gente estivesse vivendo em Lodebar, um local que não adianta eu investir, que não vai ter retorno, não nasce nada, não cresce nada, não desenvolve nada. Quantas vidas estão assim, querido? Quantas vidas estão assim, já parado algum certo tempo, sem expectativa, sem querer chegar a algum lugar, sem nenhuma vontade de se posicionar para algo? Falar de posicionamento é até utopia. Por quê? Porque aquilo que está se apresentando ao meu redor só me traz angústia, tristeza, desânimo, falta de esperança. Esse era o local que Mefibosete estava. E com o nome desse, de vergonha, queridos, imagina a autoestima desse rapaz. Um manco, uma pessoa que se arrastava. Queridos, o Senhor quer nos tirar dessa posição. Se você está se arrastando, você não vai se arrastar mais. Assim como o Senhor fez ali com Mefibosete, que a gente vai olhar mais à frente. E aqui é maravilhoso quando ele fala assim. E antes disso, Mefibosete, vocês viram como é que ele responde ao rei: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha como é que ele se enxergava, como um cão morto. Além de ser cão, era morto, queridos. Além de ser cão morto, qual é a expectativa de um cão morto tem? Me diga. Nenhuma. Mas o rei, ele chegou, Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Glória a Deus, ele foi restituído. Amém? Aleluia. Acabaram os problemas de Mefibosete. Dá um glória a Deus aí. Mas não é bem assim, querido. Ainda tem mais. Ainda tem mais água a passar nessa ponte. Porque na vida dele tinha um Ziba. E Ziba quer dizer usurpador. E Ziba, ele era como aquele mordomo de Saul, sabe, que administrava as coisas. E quando Saul morto e Jonatas morto, Ziba que estava administrando as terras de Saul. E aí botou o filho dele lá, o herdeiro, lá em Lodebar, e aqui ele
estava vivendo das coisas que Saul deixou. Ziba, os 15 filhos dele, 15, para criar 15 filhos é mole não, mas fora todos os empregados, a palavra diz que tinha 20 empregados, e ali o Senhor restitui Mefibosete, a casa do rei. Aqui o Davi fala, no versículo 7, vou repetir, disse-lhe Davi, não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonas, lembra da aliança que eu falei? Teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Querido, isso para Mefibosete foi uma virada. Ele, de um cão morto, que assim ele se via, lá em Lodebar, sem expectativa nenhuma, a pessoa de uma vergonha total, é convidado para estar agora na mesa do rei, para estar na mesa do rei, querido. Eu imagino Mefibosete, a alegria dele mudou totalmente. O rei lembrou de mim, eu estava esquecido nessa cidade, lá em Lodebar, aqui largado, e de repente, como é que pode? O rei lembrou de mim. E aí ele é colocado na mesa do rei, coisa linda e maravilhosa. Aí a gente vai passando, né, 2 Samuel 9, aí vem Samuel 10, 11, aí no 11 Davi conhece Batseba, aí tem um adultério, e aí tem, depois no 12, o profeta Natã vem e repreende ele, a criança morre, aí o Senhor restitui ele, aí Batseba vai ficar grávida de Salomão, e aí vem depois, mais à frente no 13, o seu filho Amon fica de olho em Tamar, sua irmã, aí tem aquele incesto, aí tem aquele reboliço da família de Davi, e aí mais à frente a gente vê Absalão matando Amon, aí tem aquele rolo todo dentro da família de Davi, e aí mais à frente, no 14, Absalão antes ele foge, depois disso que ele mata Amon, e aí no 14 ele volta para o palácio, mas fica isolado, depois o Senhor chega e libera ele, Davi libera ele, e aí no 15, Absalão levanta uma revolta dentro do reino, contra Davi, seu pai, mais rolo, mais confusão, e aí Davi, nós sabemos a história, ele sai de Jerusalém, levando a arca, e aí ele fala, se prover ao meu Senhor, vamos devolver a arca, se prover ao Senhor, Ele vai me restituir, e ele saiu ali chorando, com vários servos dele, e no 16, aí eu queria que você abrisse, do 1 ao 4, 2 Samuel 16, do 1 ao 4, aí aparece Ziba de novo, e nesse momento, Ziba, aquele usurpador, ele levanta, faz uma mentira, cria uma mentira contra Mefibosete, porque essa hora Davi estava saindo da cidade, e aqueles que eram fiel ao rei, estavam indo junto com ele. No 16:1 fala assim, tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei Davi a Ziba,
que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansaços no deserto beberem. Então perguntou o rei: onde está o filho do teu senhor? Respondeu Ziba: ficou em Jerusalém, porque pensa, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. O mundo de Mefibosete caiu. Ele estava na mesa do rei. Só que chega uma hora, quando Absalão traz a revolta, tudo, e Davi sai, e esses homens saem junto, esses que eram fiéis. Ziba aproveita a situação e faz uma declaração para o rei Davi, uma calúnia, falando que ele queria ficar em Jerusalém para ser restituído do trono que era por direito do seu avô, do seu pai e dele por herança. Queridos, a partir desse momento, Davi dá um decreto, que tudo aquilo que pertencia a Mefibosete passa para Ziba. E aí, seguindo, capítulo 17, e Absalão ali vai guerrear o pessoal de Israel contra Judá, e Absalão, com aqueles cabelos grandes, bonitos, tal, foi um laço para ele, e ele fica preso no carvalho, e ali aproveitam e vêm e matam ele, contra a ordem do seu pai, Davi, que falou: não mate meu filho, mas mataram a si mesmo. A partir desse momento, queridos, Davi se lamenta pelo seu filho, tudo, e chega a hora dele voltar para assumir o trono dele. E Davi volta para Jerusalém para assumir o seu reinado. Absalão já era morto, houve uma guerra, muitos fugiram de Israel, eles venceram, e Davi recupera o trono dele. E aí eu queria que você agora fosse comigo, nós estamos acabando agora, em 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, versículo 24. Essa hora, queridos, o rei estava voltando, vindo para a cidade para subir, e ali muitos estão encontrando o rei e dando graças a ele, glorificando o nome deles, tudo, exaltando. E aí chega uma hora, aqui no versículo 24, que fala de Mefibosete. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Olha só, queridos, não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. A gente começa a entender que Mefibosete, ele era fiel ao rei Davi. Enquanto o rei estava fora, ele não fez a barba, ele não lavou os pés dele, que era uma tradição deles, onde entrava tinha que lavar os pés, tudo, e ele não trocou as suas vestes, por fidelidade ao rei Davi. Aí a gente fala assim: poxa, mas então, já que ele era fiel, por que ele não foi com Davi? Porque ele ficou em Jerusalém. Ah, ele ficou porque ele estava atrás do direito ao trono? Não. E aí agora a gente vai entender. No versículo 25: chegando ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. O
teu servo dizia: albardarei um jumento e montarei nele, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Quer dizer, ele falou para Ziba: prepara um jumento para mim, eu sou coxo, não dá para andar, para que eu possa seguir com o meu rei montado num jumento. Demais disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parece. Aqui ele colocou a situação: olha, eu ia fazer isso, Ziba me enganou, falou coisas que eu ia usurpar o trono, eu não fiz isso, não queria isso, mas tu és um anjo do Senhor, o Senhor toma a iniciativa, o Senhor toma a decisão que o Senhor achar melhor. Faze, pois, o que é bom para si. No 28, toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, mas puseste ao teu servo entre o que come a tua mesa. Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? O que Mefibosete estava falando para ele é o seguinte: olha só, eu já recebi demais, eu estava esquecido lá em Lodebar, o Senhor me tirou de lá e me colocou na tua mesa para eu comer na mesa do rei. Para mim isso aí já é demais, para mim basta. Respondeu-lhe o rei no 29, por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba repartireis as terras. Quer dizer, o rei voltou atrás e não vai ser tudo de Ziba. Eu entendi que você tem razão, mas para meio termo, foi político, a metade sua e metade de Ziba. Agora, queridos, olhe o posicionamento de Mefibosete, aquele que se achava um cão morto, aquele que estava esquecido, aquele que a autoestima estava lá no porão. Ele sabia agora quem ele era, e ele passou esse tempo todo ali em panos de saco, ali se preparando para a volta do rei. E olha o que ele fala: disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Para mim o que vale é a volta do rei, para mim o que vale é o rei estar em casa, é isso que eu quero. Pode dar tudo para Ziba, eu não estou nem aí, eu prefiro é a presença do rei, queridos. Essa é uma postura, é uma posição de todo cristão, é não negociar, não tem essa bola dividida. Eu quero é a tua presença, eu quero é sentar na mesa com o rei, é isso que vale para mim. Não vale, não, divide, não quero nada, pode dar tudo para ele. Eu quero estar na presença do rei, eu quero estar sentado na mesa do rei, eu quero estar comendo com o rei, eu quero estar olhando para o rei, eu quero ser íntimo do rei. Isso tudo, terras, tudo que o Senhor me deu aí, sabe que é herança, isso aí eu abro mão, porque para mim a melhor parte é a presença do rei. Posicionamento, queridos. Ele podia muito bem falar assim: peraí, meio a meio não, eu tenho direito a tudo, é herança de Saul, de meu pai, e agora é minha. Não é o certo? Ele não estaria com razão, queridos? Mas as coisas com Deus nem sempre tem razão, não é assim que funciona. O que Deus quer olhar nas nossas posturas, nos nossos posicionamentos, é aonde está o teu coração, o meu coração. É isso que para ele vale, queridos. Aquele homem que estava lá como um cachorro morto, que ele mesmo se via assim,
Aquele homem que estava numa terra de Lodebar, esquecido, uma terra que não dava nada. O rei lembrou dele e tirou ele de lá e colocou-o na mesa. Eu te pergunto, queridos, quantos estavam em Lodebar e o Senhor tirou e hoje você tem uma nova vida em Cristo Jesus? E aquilo de precioso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos negociando. Nós estamos negociando com Ziba. Eu não sei quem foi o Ziba na tua vida, que te enrolou, que te enganou, que te levou, que te trouxe prejuízo, que te trouxe uma decepção. O que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma melhor parte, que é a mesa do rei. É a mesa do rei. Deixa Ziba com os problemas dele, deixa para lá. Pare de ficar olhando para os Zibas da tua vida e olhe para aquilo que o Senhor pegou você e te levou para um lugar novo, que é a mesa do banquete, querido. Entenda, isso é mais importante do que qualquer coisa. Não negocie com Ziba. Aquilo que o Senhor tem para você é muito mais importante. Não é digno de negociação nenhuma. Tudo aquilo que está tirando você do foco são os Zibas que estão se levantando para te paralisar, para te enganar, para te trazer prejuízo, para tirar você daquilo que Deus tem para você. Não negocie com os Zibas. Existe algo muito mais importante que o Senhor tem para nossas vidas, querido, que é estar com Ele, é ser íntimo dEle, é participar da mesa do banquete. A palavra que fala que Mefibosete comia como um filho do rei na mesa. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Dê um glória a Deus quem é filho do rei. Você não pode ser apático, porque você é filho do rei. Você senta na mesa do banquete com teu pai. Entenda, aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida é muito precioso para você negociar com os Zibas. Tira isso, não entra nesses laços. Cuidado com os laços. Está roubando teu tempo com ele. Você está perdendo o café da manhã na mesa. Você está perdendo o almoço. Você está perdendo a janta. Momentos de intimidade ali que você estaria escutando do Pai. Por quê? Porque você está perdendo tempo em negociar com coisas que não são do reino de Deus, que só está te roubando, te roubando. Você quer voltar para Lodebar? Você quer voltar para Lodebar? Então se posicione, querido. Se posicione. Não aceita as ciladas do inimigo. Não aceita as ciladas suas. Não aceita os teus desejos. Submeta a vontade de Deus, para que a gente não seja roubado desses momentos maravilhosos na mesa do banquete do Pai. Isso é mais importante que tudo, queridos. Será que nós vamos ficar perdendo tempo com os Zibas que se levantam? Até quando o povo de Deus está perdendo tempo? Até quando? Posicione-se em nome de Jesus.